Tem que ter um pouco de diversão nessa vida. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma semana, que bom, começando. Vamos relembrar que na semana passada, nós começamos a falar da nossa sucessão legítima. O que é essa sucessão legítima? É aquela sucessão que está prevista na lei, ok? Então, se a pessoa não deixou testamento, tá? Que é o que acontece com a maioria das pessoas, nós vamos observar o quê? A lei. E a nossa lei vai estabelecer uma ordem de quem recebe primeiro, quem recebe segundo, quem recebe terceiro, quem recebe quarto, ok? E essa ordem para se receber a herança vai ter o nome de ordem de vocação hereditária. Em alguns lugares vocês vão ler ordem de vocação sucessória, ok? Mas nada mais é do que a forma como o legislador entendeu que era melhor para distribuir os bens da herança. Tá bom? Então, na aula passada, nós falamos daquela hipótese em que o de cujos, a pessoa que... Olá, Matheus. A pessoa que faleceu só tinha filhos. Não foi isso? Na aula passada, então, nós falamos daquela pessoa que não tinha cônjuge sobrevivente, não foi? Não tinha ascendente, podia até ter ascendente, mas não interessa para a gente. Porque se ela tem descendentes... Quem está lá na nossa ordem de vocação hereditária primeiro? Os descendentes com cônjuge. Não foi assim? Não foi assim? Então, nós vamos hoje falar das hipóteses em que os descendentes vão concorrer com o cônjuge sobrevivente no caso de herança, tá bom? Então, nós temos o de cujos morreu e ele deixou esposo e filhos. Como que vai ficar a divisão da herança para essas pessoas? Então, hoje nós vamos começar. Até esqueci de falar um negócio na turma da noite, na turma da manhã, que eu vou até anotar. Obrigatório. Tá? Notei aqui para eu não esquecer. Então, pessoal, nós vamos começar hoje partindo da hipótese em que o de cujos ele tem tanto descendentes quanto cônjuge sobrevivente, ok? Ok? Vamos lá? Já estão vendo aí a apresentação? Estão, não é? Apareceu? Sim? Então, nós vimos isso aqui na semana passada, quem são os herdeiros necessários, quem são os herdeiros facultativos. Eu disse que o código sempre vai fazer de tudo para proteger esses herdeiros necessários. Não foi assim? Falei aqui da nossa escada de parentesco, o grau de parentesco. Falei daqueles que são os nossos herdeiros facultativos. Falei da ordem de vocação sucessória, o que é meação. Falei dos descendentes. Então, na aula passada, nós terminamos aqui. Quando eu fiz lá os desenhos para vocês da sucessão do descendente. O que acontece se a pessoa que falece não tem cônjuge, ela só tem
descendentes. E agora nós vamos passar para a hipótese que está prevista lá no inciso 1 do artigo 1829. Quando nós falamos em sucessão, nós temos de fazer algumas perguntinhas, tá bom? A primeira pergunta é: essa pessoa que faleceu, ela deixou descendentes? Sim. Ah, ok, então deixou descendentes. Essa pessoa que faleceu, deixou cônjuge vivo? Deixou cônjuge vivo. Então, quando eu respondo sim para essas duas perguntas, eu vou ter a possibilidade de uma sucessão que envolva descendentes e descendentes e cônjuge. Mas aí eu tenho que fazer uma terceira pergunta para minha questão. Qual é o regime de bens que regia aquele relacionamento, aquele casamento? Então, para descobrir qual é a função, o que o cônjuge vai receber nessa sucessão, eu preciso também saber qual é o regime de bens daquele casamento, ok? E quando nós falamos em casamento, eu tenho de voltar lá no semestre passado e lembrar dos meus regimes legais, ou seja, aqueles que estão previstos na lei. Tá bom? Quais são os nossos regimes legais? Vou abrir aqui um negocinho, tá? Para nós brincarmos. Quais são os nossos regimes de bens? Quais são, gente? Qual é o primeiro regime de bens que vem na cabeça aí de vocês? Qual é o regime de bens que aparece para vocês? O da comunhão universal de bens. O que é o regime da comunhão universal de bens? Imagine a seguinte situação. José, ele se apaixonou por Maria. Maria se apaixonou por José. Ok? José só tinha 50 mil quando ele casou. Maria já era mais abastarda. Maria tinha 250 mil. Mas Maria estava apaixonada por José, não estava? E aí ela falou: José, vamos nos casar pelo regime de comunhão universal de bens. O que é esse regime de comunhão universal de bens? Todos os bens que José tinha antes do casamento e todos os bens que Maria tinha antes do casamento, agora eles formam os bens da sociedade conjugal, tá bom? Agora os bens são os bens comuns, são os bens do casal. Então, quando eu junto os bens de José, os bens de Maria, tudo que eles tinham antes e depois do casamento, quanto que eu vou ter, então, como bens do casal? Quanto que eu vou ter? 300 mil. Em caso de dissolução dessa sociedade conjugal, tá bom? No dia seguinte ao casamento, Maria descobre que José tinha uma amante e resolve dissolver essa sociedade conjugal. Então, o que ela vai fazer?
se separar, quanto que vai caber para José nessa separação, nesse divórcio? Metade, 150. Quanto que vai, então, dar para Maria nessa separação? 150. Ok? Então, José, ele faz jus à metade dos bens dessa sociedade conjugal. Ok? Então, todos os bens que existiam antes, todos os bens que existiam depois, eles fazem parte, então, da sociedade conjugal. Tá bom? Vai incluir, então, aqui tudo que eles construírem durante a vida conjugal. Digamos que Maria, antes de separar de José, tá? Eles estavam trabalhando lá. Maria trabalhava muito e conseguiu comprar uma casa no valor de 100 mil. Quanto que é o patrimônio do casal? 400 mil. Ok? Se lascou, sim, a Maria se lascou, coitada. Ela não estudou direito, não é? Ela não procurou um advogado antes de casar, se deu mal. Olha só, Maria só está se dando mal com o casamento com José. E aí? Aí Maria descobriu que José estava tendo um caso. Dissolução da sociedade conjugal. José entrou com 50, vai sair com quanto? 200. Nós vamos falar disso daqui a pouco, Alailson. Espera aí a sua pergunta, tá? Já respondo. E a Maria vai sair desse relacionamento com menos do que ela entrou. Ela vai sair com 200, tá? Quais são as formas de dissolução de uma sociedade conjugal? Quais são as formas de dissolução de uma sociedade conjugal? Eu tenho duas formas. Pelo divórcio e pela morte. Ok? Então, quando eu tenho a dissolução da sociedade conjugal, e aqui eu dividi o valor que caberia para José e o valor que caberia para Maria, eu vou ter, então, esses dois como meieiros dos bens do casal. Ok? Então, eu vou ter José como meieiro dos bens do casal e Maria como meieira dos bens do casal. Ok? Essa dissolução vale tanto para o divórcio quanto para a morte. Então, vamos lá. Maria, depois de muitos anos de casados, tá bom? Ela, olha, ela trabalhando, e o José lá, né? Tem uns caras que são assim, né? E o José falando, não, Maria, dessa vez vai dar certo. Dessa vez eu vou conseguir. Dessa vez eu vou remar o barco com você. Tá? Maria tá lá. José também está contribuindo com o que ele pode. Ok? E aí eles chegaram em determinado momento da vida que eles tinham um patrimônio comum de 400 e... Deixa eu arrumar aqui para facilitar minhas contas, tá? Eu tenho que fazer conta de 400 mil. Então, chegou no momento da vida desse casal que eles tinham 400 mil. Foi quando a coitadinha da Maria, coitada, descobriu que o José estava traindo a Maria. Tá? Só que antes da Maria pedir o divórcio, ela ficou assim tão profunda e magoada que ela teve um ataque cardíaco e
morreu, tá? Então, assim que ela descobriu o divórcio, assim que ela descobriu a traição do José, ela ficou tão sentida, tadinha, que ela teve um ataque cardíaco e morreu. Agora José é viúvo, tá bom? Mas desse casamento, Maria era muito apaixonada. Desse casamento, Maria e José tiveram 3 filhos: o filho A, o filho B e o filho C. Como que vai ficar a divisão dos bens nesse casamento aqui, que é um regime de comunhão universal de bens? Como que vai ficar? Tá? Então, eu disse para vocês, quando a pessoa falece, eu tenho que perguntar: deixou descendentes? Deixou. Deixou cônjuge vivo? Deixou. Qual é o regime jurídico desse casamento? Regime de bens desse casamento? Comunhão universal de bens. Então, o que vai acontecer aqui? Na dissolução da sociedade conjugal, que pode ser tanto pelo divórcio quanto pela morte, José não vai receber metade dos bens? Vai. Quanto que José, então, vai receber a título de meação? 200 mil, não é? Ele vai receber 200 mil a título de quê? Meação. Por quê? Porque metade dos bens daquele casamento pertence ao José. Quanto que sobra dos bens da Maria para serem divididos com seus herdeiros? Quanto que sobra? 200 mil. Então, a parte da Maria, que é dela pela dissolução dessa sociedade conjugal, vai ser destinada aos filhos da Maria. Ok? Então, esses 200 mil eu vou destinar para os filhos da Maria. E cada um vai receber 66 mil. Ok? Então, eu tenho aqui uma comunhão universal. Tá bom? Houve a dissolução dessa sociedade conjugal pela morte. Quanto que José e quanto que os filhos da Maria vão receber? Quanto? José vai receber 200 mil a título de meação, e cada filho da Maria vai receber 60 mil a título de herança, ok? Então, a título de herança. Tá bom? Até aqui fácil? Até aqui tudo bem com vocês? Entenderam? Então, o José, ele não é herdeiro da Maria, ele é meieiro da Maria. Por quê? Porque todos os bens que são do casal, tanto os bens anteriores quanto os bens posteriores. Então, nessa situação que eu criei aqui para vocês, José é meieiro e os filhos da Maria são seus herdeiros, tá bom?
Vamos complicar agora, tá? Maria se apaixonou perdidamente por José. José era lindo, gente. Lindo, aquele homem maravilhoso que ela conheceu na gafieira, não é? Que dançava, que sambava. Maria ficou louca. Ela falou: eu vou casar com esse homem, tá? Mas José, tadinho, antes de casar, ele só tinha 50 mil. E Maria tinha 250 mil, mas a Maria falou: eu estou apaixonada por você, tudo que é meu é seu. E aí a Maria trouxa casou no regime de comunhão universal de bens com o José. O que isso significa? Que todos os bens anteriores ao casamento agora fazem parte da sociedade conjugal. E quanto que é o patrimônio do casal? 300 mil. Só que o pai da Maria não gostou da Maria ter casado com José no regime de comunhão universal de bens. Falou: Maria, minha filha, esse rapaz, eu não sei não, esse rapaz é bonito demais para você, minha filha. Esse rapaz é esperto demais para você, minha filha. Você tinha que ter casado, era com um fazendeiro, que eu queria que você casasse, mas você não quis. Então, eu vou te doar 500 mil. E essa doação é com uma cláusula de incomunicabilidade. Tá bom, Maria? Aí o pai falou para Maria: então, Maria, eu te amo, minha filha. Eu acho que você fez um péssimo negócio casando com José. Mas já que você quer, tá bom. Mas de todo jeito, eu vou te dar 500 mil, tá bom? Para você fazer o que você quiser, comprar uma casa, para você viajar, para você se divertir, mas esse dinheiro é para você. Por isso, esse dinheiro vai ter uma cláusula de incomunicabilidade, tá? Se existe uma cláusula de incomunicabilidade, esses 500 mil vão fazer parte dos bens do casal? Não, tá bom? E são só os bens com cláusula de incomunicabilidade? Não. São todos aqueles bens que estão previstos lá no artigo 1668 do Código Civil. Tá bom? Então, o artigo 1668 vai falar daqueles bens que não se comunicam. E aí a Maria ganhou, então, esses 500 mil, tá? Ela comprou uma casa com esses 500 mil, tá? Tá lá preservado pela cláusula de incomunicabilidade. Esses 500 mil não se misturam. Tá bom, pessoal? Maria trabalhou, conseguiu lá juntar mais 100 mil. Esses 100 mil que a Maria juntou é dela ou é do casal? Do casal. Depois ela trabalhou mais um pouquinho e juntou mais 100 mil, montou um negócio de 100 mil, tá? 10 anos de casado, 20 anos de casado. Maria descobre que José tinha outra família. Esse José não vale nada, hein? Outra família. Ela sofreu demais, coitada da Maria.
A dor que ela está sentindo no coração, Maria. Maria. Como José pode fazer isso comigo? E aí, naquela angústia, naquela depressão que assolou Maria, Maria falece. Do casamento da Maria com José, eles tiveram 3 filhos. Eles não pensaram no meio ambiente. Tiveram 3 filhos. Filho A, filho B e filho C. Tá bom? Então, Maria ficou muito triste ao descobrir a traição do José e morreu. Morreu a coitadinha da Maria. Morreu. Tem mulher que morre com a tradição, descobre e morre. Ficou muito triste. Morreu. Tá? E agora, como vai ficar a sucessão da Maria? E agora, pessoal? O patrimônio da Maria e do José é de 500 mil. O que José... A que cabe, né? Tem 3 filhos. Olha aqui, é o filho A, o filho B e o filho C. Tá? Vamos lá. Do José, vamos pensar primeiro na dissolução da sociedade conjugal. José tem direito à metade dos bens da sociedade conjugal? Tem, não tem? Quais são os bens da sociedade conjugal? São esses aqui, ó. Então, desses bens aqui, quanto que José tem direito? Metade. Então, desses bens, que são os bens da sociedade conjugal, José vai fazer jus à metade, porque é o quê? É o direito dele. É a meação dele. Tá? Mas a Maria também não faz jus à metade. Então, esses 250 mil que sobram aqui da parte da Maria vai ser dividido para A, para B e para C. Não foi isso que nós vimos agora há pouco? Não foi isso que nós vimos? Então, quanto cada filho da Maria vai receber aqui a título de herança desses bens que fazem parte da sociedade conjugal? 83 mil. Tá bom? A título de herança. Mas, olha só, a Maria não ganhou 500 mil do pai, e esses 500 mil não tinham uma cláusula de incomunicabilidade? Tem. Então, quando eu tenho bens... Ok? Calma, pessoal, calma, estou respondendo. Então, quando eu tenho bens que não se comunicam com a sociedade conjugal, eu chamo esses bens de bens particulares. Então, quando eu tenho bens que não se comunicam, ok? Com os bens da sociedade conjugal, eu vou ter os bens particulares. E nesses bens particulares, quem são os herdeiros da Maria? O filho A, não é assim? O filho B, não é assim? O filho C, não é? E quem mais? José. Então, quando eu me refiro a bens
particulares, o José também vai ser herdeiro. Ok? Então, nessa situação, como ficou a divisão dos bens de Maria? Como ficou a divisão dos bens da Maria? José vai receber 250 mil a título de meação, mais 125 mil a título de herança. E os filhos da Maria, quanto que vão receber? 225 mil mais 83, que vai dar 208 mil cada um. Oi. Professor, então peraí, só repete. Esses 500 mil, então, que ela tinha com cláusula de incomunicabilidade, eles viram bens particulares e o José ainda assim tem direito? Sim, sim. O José, ele vai... Opa, tem alguém perguntando também. Vamos lá. O José, ele é meieiro. Então, vamos, podem anotar. O cônjuge, no regime de comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente, no regime de comunhão universal de bens, é meieiro dos bens da sociedade conjugal. Então, o cônjuge sobrevivente no regime de comunhão universal de bens é meieiro dos bens da sociedade conjugal. Ponto e vírgula. E herdeiro por direito próprio nos bens particulares previstos no artigo 1668. Tá? Aí eu tive uma pergunta aqui. Mas e se tivesse sido o divórcio? Uai, se teve o divórcio, ele divorciou, ele só vai fazer jus à metade dos bens da sociedade conjugal. Porque a cláusula, ela é uma cláusula de incomunicabilidade para os bens da sociedade conjugal. Mas não são bens da Maria? O código vai me falar lá no 1800, tá? Lá no 1829, que o José, ele vai ser herdeiro dos bens particulares e meieiro dos bens da sociedade conjugal. Ok? Então, a incomunicabilidade é somente em relação ao casamento? É em relação aos bens da sociedade conjugal. E esses bens, eles vão surgir, e essa sociedade conjugal, ela vai surgir quando? Com o casamento ou com a união estável. Tá bom? Isso, cada filho vai receber 83 mil mais 125 mil. Eles são herdeiros da Maria naquilo que lhe caberia da ameação, então, da dissolução da sociedade conjugal. Então, a Maria vai receber... imagine se eles tivessem se divorciado, tá? Quanto que sobraria para Maria nesse divórcio? 250 mil, não é? Então, os filhos vão receber de Maria os 250 mil. Mas na nossa situação aqui, Maria morreu. E a morte é uma das causas de
extinção da sociedade conjugal. Olha só, eu acho que é na comunhão universal de bens, que aqui foi a pergunta. Isso somente no caso de comunhão universal de bens? Não. Nós vamos ver agora, na comunhão parcial de bens, como que funciona. Professor, eu tenho até uma pergunta a respeito da comunhão parcial. Sim. No caso, um amigo conhecido da família, ele era casado, divorciou, e o juiz falou que era para vender, ele só tinha um bem em comum, que era a casa, pediu para vender, e quando vendesse, separasse metade para ele e metade para a ex-esposa. Isso. E aí, no caso, agora ele já casou novamente. Sim. Entendeu? E aí ele até ele casou com qual regime? Comunhão parcial. Aí então, o que vai acontecer? Aquele bem que ele partilhou com a primeira esposa não faz parte do regime de bens do casamento. Mas é porque, assim, no caso, eles não venderam a casa ainda. Ele vai vender agora. Só que a decisão foi anterior ao casamento. Não tem problema, o não vai comunicar. Por quê? Porque é um bem anterior ao casamento. Ainda que ele fosse vender daqui 10 anos, não vai comunicar. O que a nova esposa poderia ter direitos? Por exemplo, eles fizeram uma reforma na casa, ampliaram a casa, e aí a casa agora vale mais, por exemplo. Tá. Aí, no caso, aí tem um detalhe, professora, ele vai comprar a parte da ex-mulher. Sim. Ele vai comprar a parte da ex-mulher. Aí agora que ele vai adquirir, essa parte ele vai adquirir pós o casamento novo. Sim. Essa parte a mulher tem direito ou não? Depende. Ixi. Ele vai comprar com que dinheiro? Dinheiro que ele tinha antes do casamento ou depois desse novo casamento? Não, ele vai fazer um financiamento agora. Então, de quem que é a metade dessa parte que ele vai comprar agora? Da nova esposa. Da nova esposa. Tá? Então, aí nesse caso, tanto em caso de morte... Então, aí no caso de morte, ela tem direito ela vai ser meieira na outra parte, ou não? Isso, vai ser meieira na parte... Ela vai ser meieira na parte que é dela, tá? Então, ali ela vai ter 1/4 da casa, não é? Porque metade da casa é da esposa, primeira esposa. Isso. A outra metade é dele, não é assim? Correto. Aí ele vai comprar a parte da esposa. Então, quer dizer que ele agora, com o novo casamento, ele está adquirindo uma parte da casa. Uhum. Só que com esse novo casamento, essa parte da casa que ele está comprando, metade é da esposa. Correto. Entendi. Então, essa esposa, ela tem 1/4 da casa como meieira. Uhum. E na parte que caberia a ele, lá na separação, que é só metade, ela é herdeira junto com os filhos dele. Entendi. Tá? Beleza, professora, obrigado. Tá? Ok? Aqui no direito tudo depende, mas nós temos algumas regras. Alguma dúvida com relação à comunhão universal de bens? Então, o que acontece na comunhão universal de bens? O cônjuge sobrevivente na comunhão universal de bens, ele vai ser meieiro dos bens da sociedade conjugal e herdeiro por direito próprio nos bens particulares, que são aqueles bens que estão previstos lá no artigo 1668 do Código Civil. Tá bom? Ok? Alguma dúvida aqui na comunhão universal? Vamos, então, para o segundo regime de bens. Qual é o segundo regime de bens? É o nosso regime geral. Se ninguém fala nada, se fala... Casou pelo regime geral de bens. Qual que é o regime geral? Comunhão parcial de bens. Que é o regime que vale para quem? Para quem casa. Então, casamento, casou, ou
união estável. Então, é o regime que vai valer tanto para o casamento quanto para a união estável. E o que diz o regime de comunhão parcial? Olha, os bens que você tem antes do casamento são seus. Eles não se comunicam. São seus bens particulares. E os bens que você e o casal e o marido adquirem pós-casamento, pós-união estável, são bens comuns, são os bens da sociedade conjugal. Ok? Então, a Maria, ela se apaixonou perdidamente pelo José. Só que a Maria não era, assim, tão inteligente, tá? Não era, gente. Porque ela ainda aceitou casar no regime de comunhão parcial. Conheceu o José lá na gafieira, ele jogou um charme para Maria, estava lá sambando com o chapéuzinho, não é? O chapéu de malandro. José passou a lábia na Maria, mas tudo bem, a Maria casou no regime de comunhão parcial de bens. Ok? José continuou indo para a gafieira. Ele tinha 50 mil antes do casamento, que são seus bens o quê? Particulares. Esses bens entram para a sociedade conjugal? Não. Esses bens não se comunicam. E quanto que Maria tinha de bens particulares? 250 mil. Tá? Mas Maria sempre trabalhou muito, 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 muito. Enquanto José estava lá na gafieira, Maria estava trabalhando. E quando a Maria fez 60 anos, o patrimônio da Maria e do José era de 500 mil. Tá bom? Vamos lembrar, então, da dissolução da sociedade conjugal. Como que se dá a dissolução da sociedade conjugal? Pelo divórcio e pela morte. Maria, coitada, descobriu que o José tinha uma amante, pediu o divórcio, encerrou essa sociedade conjugal. Quanto que José tem direito nesse divórcio e quanto que Maria tem direito nesse divórcio? 250 mil cada, não é? Ok? Não é assim que funciona? Então, José vai sair desse casamento com os bens particulares que ele possuía, mais metade dos bens que foram adquiridos na constância do casamento. Tá bom? Agora, imagine o seguinte, José, tá? Ia para a gafieira todo dia. Teve o Covid, não é? Teve a Covid, José pegou Covid. Mas como ele tinha histórico de atleta, ele passou Covid para Maria. E Maria não resistiu. E o que aconteceu com Maria? Morreu. Morte. Tá? Morte. Morreu a Maria. Dessa sociedade, José e Maria tinham... Deixa eu apagar aqui essa morte aqui da Maria. José e Maria tiveram 3 filhos, não pensou no meio ambiente, não é? Foi ter muito filho, não pensou no meio ambiente, achou que a terra ia aguentar.
o filho A, o filho B e o filho C. Como que vai ficar a divisão de bens da Maria com a morte da Maria por Covid? Quanto que José vai receber? Quanto que A vai receber? Quanto que B vai receber? Um minutinho para vocês responderem. Um minutinho. 150 para José? Ó, aqui, ó, minha cabeça, ó. Não. Professora, eu não entendi direito a pergunta. Eu quero saber, com a morte da Maria, quanto que José vai sair desse casamento? Com quanto de dinheiro ele vai sair do casamento? E quanto que os filhos da Maria vão receber? Quanto que José vai receber? Quanto que José vai receber? Tá bom? Da dissolução dessa sociedade conjugal pela morte. Quanto que são os bens do casal? 500 mil, não é? Maria trabalhou muito, José trabalhou um pouquinho, mas Maria trabalhou mais. Maria tinha uma tripla jornada, não é? Cuidava da casa. Então, quanto que José e Maria vão dividir os bens comuns? Quanto que José vai receber, então? 250 mil a título de quê? Meação. Isso. Não é? Mais isso. 150 e aí, o que vai sobrar aqui para os filhos da Maria? Para eles partilharem? Os 250 da Maria também. Não é assim? Não é assim? Maria também tinha 250 dessa sociedade. Os bens dessa sociedade, os bens aqui que caberiam a Maria, vão ser divididos para quem? Só para os filhos da Maria. José não vai entrar nessa divisão. Não é assim? 250 dividido por 3 vai dar 250 dividido por 3 vai dar 83 mil para cada filho aqui. Do valor da Maria aqui na meação. Mas Maria não tinha bens particulares, bens que são anteriores ao casamento. E esses bens que são particulares, quem recebe? Eu vou dividir esses bens particulares com quem? O filho A, o filho B, o filho C e José. Tá bom? Então, esses 250 mil que a Maria tinha de bens particulares, bens que são dela, o José vai receber. Então, aqui, cada um vai receber dos bens particulares da Maria 62 mil. Ok? Então, vamos lá. José vai sair desse casamento, dessa dissolução dessa sociedade conjugal, com que tanto? 250 mil a título de meação e 62 mil a título de herança. Vamos lá, que eu tenho um monte de pergunta aqui no chat. Mas a Maria não tem só 250 mil? Vamos lá, Alailson. Ela tem 250 mil, que é dela, da dissolução da sociedade conjugal. O casal não tinha 500 mil?
metade não é dela e metade não é do José? Então, ela tem 250 mil. Ok? Então, ela tem 250 mil da herança do casamento. Ela tem 250 mil do casamento, mais os bens particulares. Ela não tem só 250 mil. Entendeu, Alailson? Se o José causou a morte da Maria, ainda assim ele recebe. Se ele for declarado indigno, ele vai receber os bens da meação, porque não são dele. Os bens da meação não são do José. Ele não vai ser declarado herdeiro dos bens particulares. Mas aquilo que ele tem direito na sociedade conjugal, ele vai receber. Por que ele não receberia? Tá bom? Ok? O que não se comunicam com José? Não se comunicam com José, tá bom? Os bens particulares em caso de divórcio. Mas em caso de morte, comunica, tá? Professora, no caso de morte, os bens particulares sempre se comunicam com o cônjuge sobrevivente? Sim, tá bom? A não ser, Luiz, que esse cônjuge, ok, ele seja declarado indigno ou por algum motivo deserdado. Aí não comunica, tá? Aí não comunica. Meu mouse acabou a bateria, estou procurando aqui uma bateria extra. Tá bom? Então, não comunica. Se ele matou a esposa, por exemplo, ele vai receber metade dos bens da sociedade conjugal. Aí ele não vai receber os bens da Maria. Tá bom? Eita mesmo, José está causando a morte. Está causando a morte, a mesma coisa, tá, Breno? Ele causou a morte da Maria. Mas não tem sentença transitada em julgado, ninguém ajuizou a ação de indignidade. E aí? Ainda que ele tenha causado a morte da Maria, ele vai receber os bens, tá? Essa parte que José recebeu os bens particulares da Maria é a título de herança? É, Kathleen, tá bom? Então, José vai receber 250 mil de meação, mais 62.500 a título de herança. Tá? Ok? Gente, tá complicado, não tá? Querem fazer outro exemplo? Vamos fazer outro exemplo? Ah, não, aqui eu já entrei na separação. Minha bateria tá ruim aqui. Vamos conversar aqui mais um pouquinho sobre comunhão universal de bens, tá? Comunhão universal de bens. José foi declarado, então, indigno. José foi declarado indigno. Ele causou a morte da Maria, tá? Causou a morte da Maria. Os 250 mil, que são os bens particulares da Maria, que são os bens que ele pode ser herdeiro, tá bom? Ele não vai receber. Aí eu vou dividir esses bens particulares somente entre os filhos da Maria. Então, o que são os bens particulares na comunhão parcial de bens? E aí, vamos anotar, tá? O cônjuge sobrevivente na comunhão parcial de bens, eu não consigo nem escrever aqui, tá? O cônjuge sobrevivente
o cônjuge sobrevivente, vírgula, na comunhão parcial de bens, vírgula, será meieiro, com 2 S e 1 I, será meieiro, dos bens adquiridos após a constância do casamento. Então, será meieiro dos bens adquiridos após a constância do casamento / união estável. Então, o cônjuge ou companheiro não é sobrevivente, vírgula, na comunhão parcial de bens, vírgula, será meieiro dos bens adquiridos após a constância do casamento, ok? Ponto e vírgula. Então, cônjuge sobrevivente será, na comunhão parcial de bens, será meieiro dos bens adquiridos na constância do casamento, ok? Ponto e vírgula, ou / união estável, ponto e vírgula. E será herdeiro dos bens particulares. Quais são os bens particulares? Previstos no artigo 1659 do Código Civil. Então, vamos lá. O cônjuge sobrevivente no regime de comunhão parcial de bens. O que é o regime de comunhão parcial de bens? Olha, a partir do casamento, tudo que foi adquirido é do casal. Eu não quero saber se quem adquiriu foi o José, quem adquiriu foi a Maria. Não me interessa, não importa. Tudo que tem após o casamento faz parte da comunhão parcial de bens, tá bom? Já vou responder, Breno. Ok? Então, esses bens que são adquiridos após o casamento, o cônjuge sobrevivente vai ser meieiro, tá? E ele vai ser herdeiro daqueles bens que são os bens particulares, que estão previstos onde? No artigo 1659 do Código Civil. Outra situação. Nessa parte meieira que caberia ao cônjuge que faleceu, o cônjuge sobrevivente não recebe. Então, vocês viram aqui no quadro branco que os 250 mil a título de meação da Maria só foi dividido entre os filhos, não foi dividido com o José. Por quê? Porque a intenção do Código, nós vamos ver daqui a pouco, que é diferente em outra situação. O Código Civil, ele quis proteger os descendentes. Tá bom? Porque senão, o que eu faria? Ah, a Maria deixou 250 mil de meação, mais 250 mil de bens particulares, vou somar e vou dividir pelos 4 herdeiros da Maria. Tá? Mas não. O Código Civil, ele quis proteger os herdeiros. Então, quando você lê lá no artigo 1800
1829, tá? Quando você for ler o artigo 1829, você tem de ler com a intenção com a interpretação que é dada pelo legislador. Eu quero proteger os herdeiros. E não é justo também o cônjuge já vai sair com a meação. E ele ainda vai receber uma parcela da outra metade dos bens? Tá? Então, para evitar essa situação, o Código resolveu, então, proteger os descendentes. Tá? Aí o Breno fez uma pergunta interessante aqui. Professora, digamos que em 2018 um casal começou a cumprir os requisitos da união estável. Compraram uma casa em 2019, porém o reconhecimento da união só veio em 2020. Você me fala, esse reconhecimento foi um reconhecimento judicial? Esse reconhecimento foi, eles foram lá no cartório e fizeram a certidão? O que é esse reconhecimento dessa união estável? Porque se foi um reconhecimento judicial, quer dizer, a justiça entendeu que só existia mesmo união estável após 2000. Não, professora, foi só em 2000 que eles foram ao cartório. Não tem problema, num caso de dissolução da sociedade conjugal, você pode trazer testemunhas. E as testemunhas podem falar, não, eles começaram em 2018, aí eles compraram uma casa em 2019, mas por motivo tal do trabalho, fulano precisou fazer a declaração de união estável e fez a declaração em 2020. Aí o juiz pode falar, olha, apesar da escritura pública falando da união estável aqui para 2020, essa união começou lá em 2018. Essa casa é patrimônio comum do casal. Tá? Acontece. Eu estou, por exemplo, fazendo agora uma dissolução de uma união estável, que eles começaram a se relacionar, casal, tá? Logo que eles começaram a se relacionar, a moça ficou grávida, e eles fizeram uma união estável, porque eles foram morar juntos para ter a criança, tudo bem. Depois de 15 anos juntos nessa união estável, agora eles resolveram dissolver a união. Tá? O juiz quer testemunhas do início da sociedade conjugal. Ele quer saber, ele quer das testemunhas a informação de quando começou a sociedade conjugal. Tá bom? Por quê? Porque o momento do início da sociedade conjugal, o formal, não é? No cartório, ele é num prazo menor do que 9 meses para o nascimento de uma criança. Então, o juiz quer saber realmente quando que começou essa união estável. Ok? Então, você pode trazer testemunhas para determinar essa data, se tiver, por exemplo, um conflito mais lá na frente. Mas é união estável. Não existe um pacto pré-nupcial, tá? Um pacto antinupcial. O que vai valer para essa união estável é a comunhão parcial de bens. Ok? Agora, vamos fazer outra conta aqui. Maria, antes de casar, então anotem aí, Maria, antes de casar com José, tinha 300 mil. Então, Maria, antes de casar com José, tinha 300 mil. Tá? Casou com José, tiveram 3 filhos, A, B e C, ok? Ao longo dessa sociedade, desse casamento com José, José e Maria construíram um patrimônio de 200 mil,
tá? Então, durante aí o casamento, José e Maria tiveram um patrimônio de 200 mil e Maria ganhou com cláusula de incomunicabilidade de uma avó 100 mil. Maria morreu. Com quantos mil José vai sair dessa sociedade conjugal? Quantos mil que José vai receber? E os filhos da Maria, o A, o B e o C? Vamos aí responder. Olha, os meus exemplos que eu trago aqui são mais difíceis do que os da prova, tá bom? Muito mais. Vamos lá, então, antes de casar, a Maria tinha 300 mil, tá? Casou com José, é verdade. Casou com José, construíram um patrimônio juntos de 200 mil, tá bom? E a Maria ganhou com cláusula, regime aqui de comunhão parcial de bens, tá? E Maria ganhou a título de herança com cláusula de incomunicabilidade 100 mil da vozinha dela. Regime de comunhão parcial. Quanto que a Maria recebeu? Ó, quanto que José vai sair desse relacionamento? Ele está muito triste porque Maria morreu, ele está desolado. Meu Deus, e agora? Quem vai esquentar meus pés? Quanto que José vai receber a título de meiação? Quanto que José vai receber de herança? Vamos lá? José, vamos lá, de meiação, José vai receber quanto? José vai receber a título de meiação 100 mil, tá? Os outros 100 mil vão ser divididos por 3 herdeiros, 33 mil para cada. E aí eu tenho aqueles bens particulares. Quais são os bens particulares? Os bens anteriores ao casamento e aqueles bens que existem e não se comunicam. Tá? Ela tinha 300 mil, ganhou mais 100 mil, ficou quanto? 400 mil. 400 mil eu vou dividir para quem? Filho A, filho B, filho C e José. Tá bom? E José. Então, José vai receber 100 mil a título de meiação e 100 mil a título de herança. E cada filho, 133 mil. Ok, pessoal? Vocês já estão sabendo de tudo. Vocês já estão sabendo de tudo aqui que é relacionado à união estável, a regime de comunhão universal, regime de comunhão total de bens. Vocês já estão sabendo tudo aqui, já posso cobrar na prova. Ok? Tá dando certo, não é? Vamos falar, então, do próximo regime de bens. Próximo regime de bens é o regime da separação de bens. Tá bom? O que é o regime da separação de bens? Contrato, vou te colocar, Alan, como monitor. Vamos lá, o que é o regime de separação de bens, galera? Esse é o regime da mulher moderna, tá? É o regime da mulher moderna, da mulher inteligente, a não ser que ela seja mais inteligente ainda, né? Tá? A Maria conheceu o José lá na gafieira. Tá? Ele foi sambando para perto dela, assim, falou, nossa, que morena maravilhosa. E a Maria, tá? Tá? Mas a Maria já percebeu assim, ó, esse cara aí fala isso para todas, eu sou loira. Tá bom? Eu sou loira, mas ele fala isso para todas. Ok? Eu vou abrir o olho, tá? Porque eu tô vendo que disso daí não sai nada. Resolveu casar com José.
regime de separação de bens. O que diz o regime de separação de bens? Olha, José, o que é seu, é seu. O que você tinha antes do casamento é seu. O que você adquirir depois do casamento também é seu. Maria, por outro lado, vai falar, olha, o que é meu, o que eu tinha antes de te conhecer é meu. O que eu construí depois de te conhecer também é meu. Tá bom? Nós vamos ficar juntos pelo fio invisível do amor. É isso que nos mantém. Estou com você porque eu te amo. Você está comigo porque você me ama. Juntos nós nos completamos. Mas os bens não se misturam. Tá? Tá bom? Maria falou isso aí, ó, passou a lábia no José, o José que se achava muito esperto, caiu na lábia de Maria. Casaram, tá bom? Maria tinha 250 mil antes do casamento, José tinha 50 mil antes do casamento, ok? Mas ao longo dessa sociedade conjugal, José conseguiu juntar um pouquinho. Maria já conseguiu juntar um tantão. Tá? Eles se amavam loucamente. Finalmente, não é, Maria? Eles se amavam loucamente e tiveram 3 filhos. O filho A, o filho B e o filho C. Tá? Ok? Maria, já velhinha, chega para José e fala, José, lembra quando nós nos conhecemos lá na gafieira? Pois é, José, eu te amo desde aquele dia. Mas agora eu preciso partir. E Maria, então, parte dessa para uma melhor. Morreu. Qual é o regime? Qual é o artigo de quê? Qual é o artigo de quê? Da separação de bens? Separação de bens? 1687. Tá bom? Então, a Maria morreu. E ela deixou todos esses bens aqui. Quanto que vai dar aqui os bens que a Maria deixou? 200, 300, 400, 590 mil. Então, a Maria deixou uma herança de 590 mil. Quem são os herdeiros da Maria? Vamos lá, vamos lembrar tudo que nós vimos nas outras situações. O que nós vimos nas outras situações? Que dos bens que são comuns à sociedade conjugal, o cônjuge sobrevivente ele vai receber a sua parte, não é? A meação. E de todos aqueles bens que são particulares, o cônjuge vai ser o quê? Herdeiro. Na separação de bens, nós temos bens particulares? Nós temos bens comuns? Não. Eu só tenho o quê? Bens particulares. E quem recebe os bens particulares? Quem são os herdeiros da Maria com relação aos seus bens particulares? Seus filhos e quem mais? José. Então, José
o filho A, o filho B e o filho C. Ok? Então, quando eu tenho uma separação de bens, os bens são todos particulares. Esses bens aqui, mesmo aqueles adquiridos na constância do casamento, não se comunicam. Então, todos os bens da Maria vão ser divididos entre os seus herdeiros. Quem é herdeiro da Maria? José, o filho A, o filho B e o filho C. Quanto que cada um vai receber? 147.500. Olha como é fácil. O regime de separação de bens não é fácil? Não é fácil? Mas aqui eu preciso lembrar de vocês de uma situação que eu não falei na turma da manhã. Eu tenho 2 tipos de separação de bens. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra dos 2 tipos de separação de bens? O obrigatório e o convencional. O que é o regime de bens? Regime de separação de bens. Vamos lá, separação de bens. O que é o regime de separação de bens convencional? A Maria é jovem, o José é jovem, eles optaram pelo regime de separação de bens. Tá bom? Foi a vontade deles. Então, eles sentaram, Maria passou a lábia no José, tá? E aí, eles optaram pela separação de bens. E o que é o regime de bens, separação de bens obrigatório? É aquele que a lei vai falar o seguinte: olha, você, vovô, que resolve se casar com a cocotinha de 23 anos, saiba que a legislação não vai deixar vocês casarem assim do jeito que ela quer, não, rapaz. Para você, maior de 70 anos, que quer casar, o regime obrigatório é o da separação de bens. Tá bom? Então, o vovô, tá, de 75 anos, que acha que tá arrasando, casando com a menininha de 23, vai casar em qual regime? Separação de bens. Ok? Quando eu tenho esse regime aqui, ó, de separação de bens obrigatório, tá? O cônjuge sobrevivente não concorre com descendentes, nem com ascendentes. Então, ele só vai ser herdeiro, tá bom? Se o de cujos não tiver nem descendente, nem ascendente. Então, anotem aí, tá? No regime de separação de bens convencional, então, no regime de separação de bens convencional, vírgula,
concorre em igualdade com os descendentes nos bens particulares de cujos, ok? Então, na separação convencional, o cônjuge ele vai concorrer em igualdade. Então, todo mundo aqui vai receber por cabeça, por direito próprio. Porque todos os bens deixados pela Maria são bens particulares. Já na separação obrigatória na separação de bens obrigatória, o cônjuge somente será herdeiro se não houver descendentes ou ascendentes vivos. Beleza? Tá bom? Então, o José, a Maria, tá? Aqui, casados por livre e espontânea vontade no regime de separação de bens. Tá bom? No regime de separação de bens. Tá? Todos os bens são particulares. Vamos dificultar essa situação aqui. O filho A da Maria, tá? O filho A da Maria, ele puxou o pai, boêmio, e aí teve um monte de filho, teve 2, A1 e A2. Eu brinquei na turma da manhã que parecia nome de motel, aí teve uma aluna que falou, professora, eu tenho um A2 mesmo. Tá? Tá sabendo. Tá bom? O filho A1, ele é boêmio, igual o pai. Tá? Boêmio, ele é seguidor daquele que nós não podemos falar o nome. Sabe? Daquele que nós não podemos mencionar. Tá? Mas que adora falar para as pessoas não usarem máscara, adora chamar o povo para aglomerar, ficou receitando aí um monte de remédio sem comprovação científica, daqui a pouco está te oferecendo ozônio, você vai querer usar o ozônio? Eu não, tá? Então, o filho A, ele não queria, nunca ouviu falar nesse, né? Então, aquele que a gente não pode mencionar. Tá bom? O filho A, ele não estava nem aí com nada. Covid, gripezinha, eu tenho histórico de atleta. No máximo, eu vou ficar com uma dorzinha aqui na garganta, mas eu fico também, eu vivo lá na gafieira toda semana, né? Tá bom. Pegou Covid. Realmente, nele, foi só uma gripezinha. E ele, achando que era só uma gripezinha, foi visitar a mãe, que já era uma idosa, coitada da Maria. Abraçou a Maria, beijou, falou com a Maria sem máscara. Isso que a Maria estava com máscara, viu? Mas também pode entrar gotículas nos olhos. Falou com a Maria, abraçou a Maria, falava cuspindo igual o professor, não é? Falava assim, coitada da Maria. Uma semana depois, Maria começa com uma febre, uma dor no corpo, uma falta de ar. Correm com a Maria para o hospital. Não tem vaga mais na UTI. Maria morre asfixiada. Não conseguia respirar. Morreu. José ficou louco. Quem foi o filho da mãe que passou Covid para minha mulher? Nós estávamos aqui isolados.
só recebemos a visita do meu filho A, foi o A. Ajuizou uma ação de indignidade sucessória contra o A. Por quê? Porque ele atentou dolosamente contra a vida da mãe dele, não foi? Professor, olha, eu já falei isso com o professor de penal, ele disse que não é isso. Aqui em sucessões é, tá? Aqui atentou dolosamente contra a vida dos seus pais. Tá bom? Aqui em sucessões, se eu fosse juíza, declarava todo mundo indigno. Indigno, tem um monte de caso, viu? Indigno, não vai receber a herança da Maria para você ficar esperto. A juíza era porra louca, igual a professora, declarou o filho A indigno. O que isso significa, então? A vai receber, vai poder usufruir da herança de Maria? A vai poder usufruir? Vai poder ser herdeiro? Não. Se ele é declarado indigno, significa o quê? A mesma coisa que a morte. Então, é como se A também tivesse morrido. Quem vai receber a herança que caberia a A? A herança de Maria que caberia a A? Os herdeiros de A. Então, A1 e A2 vão receber a herança que caberia ao pai. Tá bom? Ok, pessoal? Isso aí vocês estão sabendo, não é? Estão sabendo, não estão? Que bom. Beleza com relação à separação de bens? Participação final nos aquestos. Vai valer a mesma regra da separação de bens. Porque quando alguém morre ou se divorcia, todos aqueles bens que estão no nome daquela pessoa são bens particulares. Tá bom? Então, a participação final nos aquestos vai ser a mesma regra da separação de bens. Tá bom? Todos os bens que são daquela pessoa estão no nome daquela pessoa. E aí, no final, você só vai pegar aqueles bens que estão lá, a porcentagem daqueles bens que pertencem àquela pessoa, e aí você vai ter os bens particulares. Você vai dividir tudo igualmente entre descendentes e cônjuge sobrevivente. Tá bom? Alguma dúvida aqui com relação à separação de bens? Então, pessoal, quando eu tenho cônjuge sobrevivente concorrendo com os descendentes, são essas as regras que nós vimos até agora. Tá bom? Tá? Vamos passar para a próxima regra. A próxima regra vai falar o seguinte: a pessoa morreu e não deixou descendentes. Tá bom? A pessoa morreu e não deixou descendentes. Quem que ela deixou? Ascendentes. Então, agora vamos imaginar a hipótese em que a Maria, a nossa Maria aqui, do nosso caso, ela não casou com José,
tá bom? E ela não teve filhos. Maria estava muito focada na profissão, nos estudos, tá bom? E aí Maria não quis. Ok, escolha de Maria, vai ser feliz, não é, Maria? Vai gastar o tempo dela todinho com ela. Não precisa ficar cuidando de criança, tá bom? Maria, então, não casou ou é viúva e não tem filhos. Quem vai receber a herança da Maria caso a Maria faleça? Os seus ascendentes. Maria tem a mãe e Maria tem o pai. Quanto que cada um vai ganhar? Maria deixou um patrimônio de 300 mil. E aí, quanto que a mãe da Maria vai ganhar? Quanto que o pai da Maria vai ganhar? 150 mil cada um, não é? Ah, professora, tá muito fácil, não tá? Tá muito fácil. Então, Maria não tem cônjuge, às vezes ela já é viúva, ela não deixou descendentes, tá? Ela só tem ascendentes, irmão, sobrinho, parará, parará. Quem vai receber na nossa ordem? Primeiro, descendentes com o cônjuge. Segundo, ascendentes com o cônjuge. Terceiro, cônjuge. Quarto, o resto. Tá? Mas vamos ver uma hipótese aqui, então, que Maria não tem descendente. Essa herança aos ascendentes será meada, independente, Ronaldo, aqui ela não vai ser meada, ela vai ser dividida, tá? É 150 mil para a mãe, é 150 mil para o pai. Pouco interessa qual é o regime de casamento dos dois e se os dois estão casados entre eles, tá? Então, digamos que eu não tenha meu maridinho, tá? Eu não tenho filhos. Se eu morrer hoje, quem vai receber minha herança? Meus pais. A minha mãe e meu pai. Mas eles estão separados, casados com outras pessoas. Pouco me importa. Quem vai receber é a minha mãe, quem vai receber é o meu pai. Ah, mas seu pai está casado no regime de comunhão parcial de bens. Ok, essa herança que eu estou deixando para ele, tem alguma cláusula? Não. Então, vai comunicar com os bens que ele vai receber, que ele vai comunicar com a esposa. Tá? Beleza? Aqui, então, tudo certo? Mas a Maria, olha só que legal, a Maria também tinha um pai, o Ser, que é o pai socioafetivo da Maria, tá? A mãe da Maria teve a Maria com B, que é o pai biológico, e depois casou com C, que foi o pai que cuidou da Maria. Tá bom? É o pai socioafetivo. Trata de herança, não meação. Bom? E aí, Maria tem um pai socioafetivo agora. O pai socioafetivo recebe herança? Recebe herança. E eu vou dividir, então, a herança da Maria com quem? Com a mãe, com o pai biológico e com o pai socioafetivo. Quanto cada um vai receber da herança da Maria? 100 mil. Alguma dúvida até agora? Com relação aos ascendentes? Mas olha só, a mãe da Maria era casada com o pai biológico da Maria, mas ele morreu. E aí depois a mãe casou com o pai socioafetivo da Maria.
Mas os avós da Maria, os pais de B, estão vivos. B1 e B2. B1 e B2 vão receber a herança que caberia ao pai biológico da Maria. Então, cada vozinho da Maria aqui vai receber 50 mil. Tá? Ok? Então, a pessoa não tem descendentes, não tem cônjuge, só tem ascendentes. Eu vou pegar todos os ascendentes que essa pessoa tem na primeira linha, então, seus pais, seus parentes em primeiro grau, e vou dividir igualmente entre esses pais. Tá bom? Se algum já tiver falecido, quem vai receber a linha superior? Digamos que o avôzinho da Maria também tenha falecido, mas ele deixou os bisas B11 e o B12, deixou os bisas aqui. Quem vai receber a herança que caberia a B1? Quem vai receber a herança? B11 e B12. Cada um vai receber 25 mil da herança da Maria. Ok? Até terceiro grau para cima. Ok, pessoal? Fácil, não é? E agora, se a Maria tiver deixado um cônjuge, ela tem tanto cônjuge quanto ascendentes. A Maria não tem descendentes. Aí aqui eu vou ter que lembrar dos regimes de bens novamente. Tá bom? Maria, então, é casada com José. Tá? A Maria tem 2 pais vivos. A mãe e o pai. Tá bom? Maria e José estão casados no regime de comunhão universal. O que isso significa? Que todo o patrimônio da Maria e todo o patrimônio do José, eles formam um bolo só. Tá? Ok? Então, digamos que o patrimônio da Maria e do José seja de 500 mil. Tá? Casados no regime de comunhão universal, patrimônio de 500 mil. Maria morreu. Como que vai ficar a separação? Como que vai ficar aqui a herança da Maria? Como que vai ficar a divisão de bens da Maria? Aqui é um pouquinho diferente lá do regime de comunhão universal e no regime de comunhão parcial, quando eu tinha cônjuge concorrendo com descendentes. Por quê? Porque lá, tá? Lá, na outra, quando eu tinha cônjuge e descendentes, a intenção do código é proteger os descendentes. Fazer com que os descendentes recebam o máximo possível da herança. Aqui, cônjuge sobrevivente e cônjuge ascendente, tanto faz para o código. Tá bom? Tanto faz.
Então, como que vai ficar essa separação aqui do José? José não tem direito a 250 mil de meação? Não é assim? Que não é direito dele, do José, do casamento do José com a Maria? Não é um direito dele? Não é assim? É. Quanto que sobrou, então, para Maria, de bens da Maria? 250 mil, não foi? Esses 250 mil que a Maria deixou vai ser dividido entre seus herdeiros. Quem são os herdeiros da Maria aqui neste caso? Quem são os herdeiros da Maria aqui neste caso? A mãe da Maria, não é? O pai da Maria, não é assim? E quem mais? José. Então, os 250 mil da Maria vão ser divididos entre os pais da Maria e José, tá? Imaginem que o pai da Maria também tenha morrido antes da Maria. Quem são os herdeiros da Maria agora? A mãe da Maria mais José. Uai, professora, e os avós da Maria? Não quero saber. Se o cônjuge concorre com o ascendente, tá bom? Então, se o cônjuge concorre com o ascendente, ele vai concorrer somente com os ascendentes vivos, tá bom? E somente vai concorrer com os pais vivos, tá? Professor, olha só, a Maria não tem nem a mãe viva, ela só tem os avós. Então, ela tem aqui a avózinha, o avôzinho, a avózinha e o avôzinho. Essa linha aqui da Maria todinha se perdeu. Quem são os herdeiros da Maria? A avózinha, avôzinho, a avózinha, mais avôzinho, mais José. Todo mundo vai receber por direito próprio. Professora, mas um avôzinho da Maria também já morreu. Ele não recebe. Então, eu vou dividir a herança da Maria por 4. Tá bom? Professora, mas se o regime é universal, e se Maria tivesse mais bens do que José? Vamos lá, o regime é universal, tá? Deixa eu ver se eu fiz um slidezinho disso. Não. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui, vamos apagar tudo. Tá? Vamos apagar aqui o regime de bens da Maria. Vamos apagar, que essa pergunta é boa. O regime é o regime de comunhão universal de bens. O que isso significa em regra? Que todos os bens da Maria e todos os bens do José formam um bolo só, um conjunto de bens só, tá? Mas a Maria ganhou com cláusula de incomunicabilidade. A Maria ganhou da herança de um avôzinho dela, tá? Ou de um tio, ou de qualquer outra pessoa que seja. Ela ganhou aqui
100 mil. Pode ser assim? Esse 100 mil aqui que a Maria ganhou são bens o quê? Particulares, não são? Esse bem aqui que é particular, ele vai entrar na meação do José? Não. Não vai entrar na meação de José. Porque José só tem direito à metade dos bens da sociedade conjugal. Se o bem é particular, José não tem direito à meação. Ok? Então vamos lá, Maria morreu. O que ela deixou de bens? 100 mil de bens particulares e 250 mil de bens a título de meação. Quem está vivo aqui dos pais da Maria? A mãe da Maria e o pai biológico da Maria. Quem vai receber a herança da Maria, que é de 350 mil? A mais B mais José. Ok? Então, aqui, quando eu tenho cônjuge, eu só preciso saber o regime de bens para separar aquilo que diz respeito à meação. O restante, eu não quero saber se é bem particular, se é bem da meação, não interessa, eu vou dividir igualmente entre os herdeiros. Tá bom? Ok? A mesma situação no regime de comunhão parcial. Se existem bens anteriores ao casamento, esses bens também vão entrar na cota que José vai receber como herdeiro. Tá? Herdeiro. Ele vai receber a parte que ele tem direito como meieiro. E ele também vai receber a parte como herdeiro. Então, você vai ter situações em que o cônjuge ele é tanto meieiro quanto herdeiro. Tá bom? Separação de bens. Maria casou com José no regime de separação de bens. Ao longo da vida, Maria construiu um patrimônio razoável. Maria faleceu deixando a mãe, o pai biológico e o pai socioafetivo. Quem são os herdeiros da Maria? Quem vai receber todos esses bens aqui, ó, que são da Maria? A mãe, o pai biológico, o pai socioafetivo e José. Então, a herança da Maria vai ser dividida para 4 pessoas. José é meieiro? Não, ele não é meieiro. Ele vai ser herdeiro. Tá? Agora, imagine a seguinte situação. Maria e José, realmente, eles casaram no regime de separação de bens. Mas foi o regime de separação de bens obrigatório. Por quê? Porque Maria tinha mais de 70 anos. Gente, nós temos que lembrar o seguinte: quando é casamento, o regime de bens
vai ser o obrigatório para maiores de 70 anos. Mas se for união estável, é para maiores de 60 anos, tá bom? Lembrem-se disso. Maria e José se casaram no regime de separação de bens obrigatório. Maria morreu. Maria deixou a mãe, estava viva. O pai, tá? E o pai sócio-afetivo, estava todo mundo vivo. Todo mundo lá com 90 anos, todo mundo já vacinado da Covid, mas Maria faleceu. Quem vai receber a herança de Maria se o regime de bens for o regime da separação obrigatória de bens? Quem vai receber a herança da Maria? A mãe da Maria? O pai biológico da Maria? E quem mais? O pai sócio-afetivo da Maria. Professora, por que que José não recebe? Porque José, se for no regime de separação obrigatória de bens, José só vai ser herdeiro se Maria não deixou nem descendentes, nem ascendentes, tá bom? Ele não é herdeiro. Beleza? Beleza? Dúvida sanada? E por fim, e se a pessoa não tinha descendente, não tinha ascendente, era casada, então tem o cônjuge. Quem mais que ela tem? Irmãos, tios, irmão, sobrinhos, tios, primos. E aí? Ela não tem descendente. Ela não tem ascendente. Ela tem o cônjuge. Mas ela tem irmão, sobrinho, tio, primo, parará, parará, parará. É aquela família grande, sabe? Que tem um monte de gente. Casada aqui bonitinha com José, tá? Pouco me importa agora o regime de bens. Separação obrigatória, separação convencional, participação final nos aquestos, comunhão parcial, comunhão universal, não importa. Maria não tem descendentes. Maria não tem ascendentes. Ela tem o cônjuge, tá? Além disso, ela tem aquela outra renca toda, né? Irmão, sobrinho, tio, tá? Tio, avô, primos. Quem vai receber a herança da Maria? Quem é herdeiro da Maria? Só José. Ok? Só José é herdeiro da Maria. Só José. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida com relação à sucessão dos herdeiros necessários? Então, nós falamos de todos os herdeiros necessários: descendentes, ascendentes e cônjuge. Alguma dúvida? Não? Então, pessoal, para amanhã, o exercício que eu deixei para vocês, que é uma reflexão, tá? Caberia indignidade sucessória ou deserdação para abandonos afetivos? Para amanhã, ok? Na próxima aula, eu vou falar da hipótese daquele seu tio solteirão, sabe?
aquele seu tio que não casou, não tem filhos, já não tem mais ascendentes. Para quem que vai a herança do seu tio solteirão? Eu tô com uma irmã solteirona. Eu já avisei para ela, olha, ou você dá um jeito, casa logo, tem filho, ou você já não faz mais nada, que eu quero ser sua herdeira. Tá? Então, na semana que vem, eu vou falar da sucessão dos herdeiros facultativos. E quando não acha ninguém, professora, quem que recebe herança jacente, herança vacante, e sabe aquela lista de exercícios que está disponível? Na outra aula do dia 22, eu vou começar por ela. Por quê? Porque eu quero responder as questões mais difíceis, ou as questões que vocês tiveram dúvidas, para fazer uma revisão do primeiro bimestre para a prova. Combinado? Então, a prova vai cair um pouquinho mais, a gente já vai entrar em testamento, mas eu já quero fazer uma revisão desse conteúdo da sucessão legítima, para ver se não ficou nenhuma dúvida, nenhuma questão, tá? Que nós possamos resolver até o dia 22. Combinado, pessoal? Então, no mais, é isso. Não atentem dolosamente contra a vida dos seus familiares. Vocês podem ser declarados indignos ou deserdados. Combinado? Usem máscara. Hoje eu precisei ir ao banco e voltei do banco andando para casa. Gente, tinha tanto filho da mãe sem máscara que eu não acreditei. Só jovens. Usem máscara, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, no mais, um beijo para vocês e até semana que vem.